Sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de estreia de um podcast e também de um novo projeto da Leve Harmonia, que já se transformou. Se você está aqui e já conheceu a Leve Harmonia, sabe que era uma loja. Quando eu criei a Leve Harmonia, era uma loja com produtos para a nossa casa, para trazer significado, harmonia. E hoje, depois da pandemia, depois que eu tive filho, eu repensei, resolvi não fazer mais, resolvi parar com a loja. Só que eu sabia que ia ser alguma coisa ainda e não sabia o que. E há pouco tempo mesmo, né, eu resolvi criar esse canal para levar mais harmonia para a vida das pessoas. Só que não através de mim, mas através de outras pessoas, outras experiências e outras vozes muito maiores do que a minha, para poder chegar a mais harmonia para o mundo, de alguma forma. E o podcast foi uma forma mais fácil de fazer isso, porque a gente tem bastante tempo para conversar com as pessoas, porque também vocês vão encontrar aqui vídeos curtos, mas eu gosto de coisas mais profundas, como boa escorpiana, eu gosto de me aprofundar nas coisas. Então, estamos aqui hoje estreando este novo projeto e não teria como começar de outra forma. Eu tenho uma mãe que tem um programa de TV, que é bailarina, e um monte de coisa que eu fui fazendo foi a partir disso. Então, eu até comecei, já me peguei falando do mesmo jeito que ela, para começar o programa, para começar o podcast, enfim, porque a gente vai pegando jeitos. Então, a minha primeira convidada é especialíssima, porque é minha mãe, Renata Queiroga, palmas, que me inspira, que eu admiro muito. E que tem tudo a ver também, não é só porque é minha mãe que eu vou trazer no primeiro programa da Leve Harmonia, é porque eu vejo a harmonia na vida dela e acho que ela precisa, inclusive eu falo que ela precisava até falar mais sobre essas coisas para as pessoas, além do que ela já fala no programa. É isso. E controlar para não chorar, porque eu fico aqui babando, não trazer nada, porque não tem jeito, por mais que a gente separe, e eu acredito que ao longo da nossa entrevista isso vai acontecer, mas não tem como. No começo, nossa, que linda, que caminho lindo que você está traçando, e que escolha linda que você se permitiu com essa conexão dos anjos, de Deus, do que realmente nos leva para essa conexão de alma e de mundo, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então é uma honra mesmo ser a primeira, uma honra ser entrevistada por você, que orgulho. E por que você me convidou para ser a primeira? Acabei de falar, porque você é minha mãe. Bom, e porque é uma autoridade, mas assim, não, se eu tenho alguma harmonia na minha vida, é por causa da nossa família, do que a gente construiu, e foi por causa disso que eu foi vivendo isso que eu aprendi a trazer isso pra minha vida também. Então, se você passou pra mim, tem que passar pras outras pessoas. Vou ficar aqui quietinha, só respondendo, porque eu tenho vontade de ficar perguntando. Não. Tenho que me controlar, hoje eu só vou responder. Hoje você é a entrevistada, Isso. tá? Então, vamos começar. Na verdade, aproveitando o que você falou, como esse é o programa de estreia também, preciso apresentar um pouco mais sobre a Leve Harmonia. E que nem você falou, que foi como uma conexão, né? É engraçado que eu já tive outras empresas, e aí na hora de criar nome, logo, essas coisas, teve uma empresa que eu demorei meses, né, pra gente conseguir alguma coisa. E a Leve Harmonia foi em 10 minutos. Na verdade, foi tudo muito rápido com a Leve Harmonia. Quando a minha mãe abriu a Casa Tudo de Bom, surgiu uma oportunidade de um espaço lá. E foi numa época que eu já estava mudando de carreira, porque eu trabalhei sempre com audiovisual, com publicidade. E como eu já sabia que eu queria ser mãe, aquele ritmo de vida não ia combinar com o ritmo de vida que eu gostaria depois. Então eu já fui fazer design de interiores,
depois eu conheci o Feng Shui, e aí eu fui estudar um pouco mais e encontrei um exercício de metas para fazer. E aí, ali, eu nunca tinha pensado em ter uma loja, e ali eu fiz uma meta, que era a médio prazo, de ter uma loja com esse foco. E aí, logo, a Casa Tudo de Bom começou a acontecer, e aí, tem esse espaço que ia ser uma coisa, não era mais. E aí eu falei, cara, então eu vou fazer a loja agora. Então, assim, da época que eu fiz a meta a médio prazo, foram acho que 3 ou 4 meses que já surgiu a Leve Harmonia. E já fisicamente. E aí quando eu falei, tá, então qual vai ser o nome, qual vai ser o logo? Aí eu peguei um dia e sentei pra meditar. E eu não tenho esse costume de meditar. Deveria, mas ainda não tenho. Diário e tudo mais. Aí acendi meu incenso, coloquei meus cristais, tava eu quieta no meu canto, e em 10 minutos, quando eu abri o olho, eu desenhei esse logo, que é o que tá até hoje. Claro que quem fez ele muito mais bonito do que o meu desenho, mas a ideia já era essa, com todos os significados, tanto da palavra, de ser leve, de ter harmonia, de levar harmonia. A flecha é um símbolo também de levar, de alcançar, e de crescimento, e as penas de leveza, de felicidade, tem significados do feminino, de fertilidade e tudo mais. Então, enfim, foi algo que de fato eu consegui em algum momento essa conexão. Eu que sou muito racional, tenho um pouco de dificuldade de entender o que é que é a minha intuição, o que é a minha cabeça que está criando. E a Leve Harmonia, o nome dos meus filhos, eu tenho certeza que eu recebi, assim. Mas vamos lá, então, para o começo. Eu começo com 2 perguntas, e aí depois a gente vai desenvolvendo sobre elas. Como eu te trouxe aqui, não com foco, porque eu vou trazer outras pessoas especialistas em determinadas áreas. Então eu queria ser bem geral e te perguntar, o que é ter harmonia na vida? Para mim, ter harmonia é ter congruência e coerência com o que... Não dá pra gente falar ainda em congruência e coerência, em ser o que a gente é, porque no começo da nossa vida a gente vai indo. Outro dia eu ouvi do João da Tzariguera, fui indo, né? Fui indo. A gente vai nessa trajetória que é a escola da vida. A vida é uma escola, na minha concepção. A vida é uma escola onde a gente tem as obrigações, tem a hora do recreio, tem as provas da vida, tem ficar de recuperação, de exame, de DP, não sei se isso ainda existe. Para mim é essa evolução. E aí quando você chega no momento da vida que você olha para trás e as suas escolhas fez coerência e foi congruente com o que estava no seu coração e o que resultou disso, o que você continua fazendo, é a harmonia. A gente aprende, ouve muito que a gente não pode ser feliz em tudo. Ou é feliz no amor, ou é feliz, primeiro aquele ditado, ou é feliz no jogo do amor. Não se pode ter tudo. Se pode ter tudo. Não faz sentido para mim eu não poder ter tudo. Eu quero ser feliz em todas as áreas da minha vida. É lógico que tem momentos que a gente está melhor na carreira, no dinheiro, nos relacionamentos. Às vezes a saúde não está tão legal que você vai equilibrando, mas essa ideia que a gente precisa equilibrar pratos na vida, eu não gosto disso. Eu gosto de pensar que a gente pode ser leve em tudo, a gente pode ser feliz em todas as áreas, entendendo que tem horas que um tá melhor, o outro não, e a gente vai caminhando dessa maneira. Então, quando isso faz sentido e tem e você olha o seu trajeto e vê que você foi coerente com o seu pensar,
o seu sentir e como você agiu, isso para mim é harmonia. E como conseguir essa harmonia? Respeitando o seu sentir, respeitando a sua essência, respeitando a sua verdade, respeitando o falar com Deus. Hoje as pessoas buscam Deus de várias maneiras e que tudo bem também. Mas é tão simples a gente subir e falar com Ele, sobe e fala com Ele, conversa com Ele e pede para Ele colocar no seu coração esse caminho. Pede para Ele, eu peço muito para Ele, para que eu siga o que Ele quer para mim, porque dentro da nossa racionalidade, da nossa consciência, que nem 5% nós temos acesso, é muito pequeno tudo. Eu não consigo, eu alcanço até um patamar, eu alcanço de acordo com as referências que a gente tem na vida. Mas o que Ele quer para nós é muito maior, Ele vê além. Então eu peço para Ele me guiar. Eu me conduzo muito por Deus. E aí essa conexão que você tem com Deus, na prática, é você falar como que você faz essa conexão? E assim, sempre foi assim ou você foi aprendendo? Então, eu sempre me senti, não sei se a gente pode falar isso, mas especial com Deus. Eu achava que Ele tinha estava aqui comigo. Ele, os anjos, Nossa Senhora, uma equipe. Para mim, eu achava, era uma equipe bem trabalhadora, né, a sua? Você vê apostos, suados, cansados. Mas eu achava que ele estava para mim. Não tinha essa consciência que eu tenho hoje, e nem o conhecimento que eu tenho hoje, mas olhando para trás, eu entendo isso, que eu me sentia especial e protegido, porque eu nunca vi sentido em achar que eu estou aqui sozinha, que você está aqui sozinho, que estamos aqui sozinhos. Para que iam colocar a gente aqui nesse mundo e não ter uma orientação, não ter uma conexão? Então isso, sem eu saber, eu sempre senti. E eu converso com Ele como um amigo mesmo, como amigo, como um pai, que eu peço coisas, eu questiono coisas. Isso não quer dizer, quando a gente pede para Deus, que eu sinto Ele, quando falam para mim, você acredita em Deus? Não acredito em Deus. Você acredita que tem um braço, você acredita que tem um olho? A gente tem. A gente não para pensar se você acredita que tem um corpo. Como Deus não tem essa questão de acreditar. Eu tenho Ele, tenho aqui, é uma realidade. E quando a gente fala isso, parece que a gente não erra, que a gente não peca. Não, eu sou mega pegadora, sou mega errante. Mas a escola da vida é você ir aprendendo com o processo mesmo. Não dá pra gente se santificar porque tem Deus nos guiando. Porque às vezes eu falo, Deus nem olha agora o que eu vou fazer. E como também você falou, quando eu te perguntei como ter harmonia, você falou respeitando a sua essência, respeitando os seus desejos. Como a gente encontra a nossa essência? Como a gente saber que a gente vive na nossa essência e a gente está respeitando ela? Porque eu acho que o que mais está acontecendo hoje é todo mundo se perdendo da própria essência e com uma certa dificuldade de encontrar. Como você acha que é possível? Eu não tenho essa resposta, como eu acho minha essência. Eu estou nesse exercício. Essa é uma pergunta que eu me faço, de buscar a minha essência, de estar na minha essência. Eu acredito que a gente esteja na nossa essência quando a gente está em paz. Quando a gente está em paz, a gente está na nossa essência. Eu acho que a angústia, a reclamação, o cansaço, não o cansaço físico que a gente fica, agora na menopausa a gente fica mais, mas o cansaço de
da palavra luta. Uhum. Quando você está na luta, você não está na sua essência. Porque quando você está na sua essência, é leve. Eu acho isso, também não sei, posso estar errado. Sei não. Não, mas é o que você sente, É o que né? eu É sinto. como você sente. Eu sinto que estar é em nesse- paz. É isso, tô em paz. Isso não que não exista turbulências, que não vão acontecer problemas, mas o estar em paz, acho que é isso. É, porque o estar em paz não é necessariamente ser tudo mais fácil. Porque muitas vezes, para você estar em paz, você vai ter que fazer algo que você não queria fazer, ou que dá mais trabalho, na verdade, de fazer, ou você vai ter que fazer algo que alguém não vai gostar, não vai se agradar de alguma forma. Muitas vezes a gente acaba decepcionando no começo alguém que tinha alguma expectativa, mas você está em paz com aquilo e depois a pessoa talvez A entende. percepção do outro é o problema do outro. Hoje se fala muito, eu falei algumas vezes, a gente não tem a vida como luta, eu não gosto dessa expressão, mas isso não quer dizer que seja fácil o tempo inteiro. Ela começa a ser fácil quando você fez o difícil. Se vende muito hoje um imediatismo, principalmente nas redes sociais, de você conquistar a sua independência financeira com, sei lá, com X anos, de você conquistar isso, de uma maneira que é muito fácil, é só você seguir a cartilha dos gurus que estão aí falando. E não é isso, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua missão de vida, a sua missão pessoal. E quando as coisas são... Se você leva as coisas de uma maneira... Se você escolhe o fácil, que é o imediato, que é o fácil para você, lá na frente vai ficar difícil. Se você entende que essa dificuldade, que esse empenho, esse desafio faz parte e você passa por ele com consistência, ele vai ficar mais fácil lá na frente. É que nem a alimentação, né? Se você vai no que é mais fácil, mais prazeroso, hoje você vai estar, eu mereço, eu sou feliz comendo isso. Vou ter um pico de glicemia lá. Mas você sabe que você vai pagar um preço depois. Se você não cuidar da sua saúde hoje, porque está mais fácil, você vai pagar um preço depois. Exercício físico é a mesma coisa. Outro dia eu estava falando disso. Para você ter músculo, você faz um esforço. Ele não precisa ser um sacrifício, né? O que a gente vai fazer na vida que é trabalhoso não precisa ser sacrificante, mas dá trabalho. Entender que dá trabalho. Exatamente. É só entender que dá trabalho. E mesmo que a gente viva uma vida que eu escolho viver uma vida com harmonia, eu escolho viver uma vida mais leve, o leve não é fácil. E o leve não quer dizer que não vai ter problemas. A vida é isso. A gente está aqui para entender, caminhar. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema, que não tenha dores, que não aconteça coisas. A gente sabe, não vamos ficar o tempo inteiro alerta porque pode acontecer, mas segue o fluxo, segue a sua missão, o seu propósito, o seu caminho. Quando acontecer, o que eu faço com isso? E aí você tem ferramentas para lidar, olhar para isso, faz o que tem que ser feito e depois que a tempestade passa, você volta para a leveza. Eu sinto que é justamente isso, assim, pessoas que teoricamente parecem ter uma vida mais difícil, é justamente o como ela lida com as coisas que acontecem com ela. E quem parece ter mais fácil também, o como ela lidou. Porque tem gente que acontecem coisas absurdas e que levam isso numa boa, de uma forma mais leve, e beleza, vamos seguir, vamos resolver o que dá pra De uma resolver. forma adulta. E pessoas que acontecem coisas que nem são tão absurdas assim e que já é um super problema, ela aumenta aquela Mas aí coisa. é a imaturidade e infantilidade, porque quando somos crianças, a gente foge da dor. A gente não quer sentir dor, a gente não quer ter problema, a gente não quer ter frustração. A vida de adulto é como você lida com essa dor, é você encarar essa dor, como você interpreta isso e como você digere isso.
E a sua responsabilidade em cima Que daquilo, sempre é né? nossa. Sempre é nossa, nunca é do outro. Uhum. A responsabilidade sempre é nossa. É sempre puxar para vou dar, eu lembrei de adoro ver meme quando eu acordo e quando eu vou dormir. Isso é uma forma também que a gente, são mecanismos, você dormir bem, você dormir antes de dormir, eu faço um processo de agradecimento do dia todo, da família que eu tenho. E hoje eu lembro muito dos meus netos para dormir, eu gosto de dormir assim, ou eu vejo vídeos engraçados, porque eu gosto de dormir rindo. E eu gosto de acordar dessa maneira também. Acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer por eu ter acordado e planejo, penso como é que vai ser o meu dia, as coisas boas que eu quero, que eu sei que aquele dia é um pedacinho da Renata do futuro. Mas gosto de ver esses vídeos engraçados e começar rindo. Eu acho que faz toda a diferença. E aí hoje uma mulher, eu acho que eu só vi para te mandar, porque eu fui te mandando, pode ver de manhã, né? E aí uma das coisas que era ela falando que ela estava procurando emprego e reclamando de emprego, e ela falou, você sabe ser responsável? Você é responsável? Sou muito responsável. Todos os empregos que eu tive, tudo que aconteceu eu era responsável por isso. Sempre era a responsabilidade, sempre era eu. É isso, somos sempre nós os responsáveis por qualquer coisa. Mesmo que tenha sido outro, é mais fácil você pegar essa responsabilidade que eu faço com isso, porque cara, é muito chato você querer moldar o outro ou justificar suas coisas que pode Você acha que é o contrário? Que é mais fácil as pessoas culpar o outro? No começo, depois vai ser mais difícil. Entendi. É mais fácil, pega aquela treta logo nossa, fica muito mais leve, olha o peso, você já pegou isso? Não, pera ali, não foi você, mas aqui, faço. Pronto. E o outro fica lá tonto, né? Achando aí, mas peraí, eu não fiz? Não fiz. Foi eu. Uma outra coisa que eu aprendi com você e que eu acho que você só foi tendo consciência de que fazia isso é a mentalização. É a materialização também, a manifestação das coisas. O que você tem certeza que na sua vida você manifestou e materializou? Se é tudo ou não? E como você fez? Eu tenho certeza que eu manifestei tudo. Ainda mais hoje, a gente sabendo. Porque a questão da manifestação não é uma mágica para uns ou outros. Todo mundo vai manifestar. Seja bom ou ruim. A gente vai manifestar. Consciente ou inconsciente? Você está vivo, está vivendo, está manifestando. A sua vida é uma manifestação das suas crenças, dos seus pensamentos. Então, quanto mais você cocria as coisas ruins também. Quando a gente fala em cocriação, que agora está na moda, cocriação, só coisas espetaculosas. Não, cocriar é tudo. Olha a sua vida hoje. Você cocriou isso. Então, a chance, você entendendo isso, a gente tem uma chance muito maior. Não, peraí, então como que eu quero cocriar meu eu do futuro? Porque sou eu que estou cocriando. Eu não tinha, óbvio, essa ideia que eu cocriava, eu não tinha consciência que eu cocriava. Eu queria e ficava sempre, sonhava, imaginava. Então, a primeira, o que eu sempre manifestei na minha vida, que era o meu sonho, era ter filho. O negócio era filho. E a família. Isso foi a coisa mais linda que eu manifestei. Então, isso pra mim não, tem muita coisa pra fazer ainda aqui, Deus. Mas eu manifesto, e quando eu falo que a gente manifesta tudo, e a gente começa a ter percepções que começam a manifestar coisas, que você fala, cara, eu manifestei isso. Por exemplo, eu sempre conto, acho que eu contei já pra vocês, acho que eu já contei em entrevista. Uma manifestação que eu tive, a sensação da certeza da manifestação, quando eu estava nas Ilhas Fiji.
Meu filho Lucas mora na Austrália, seu irmão. E eu fui para a Austrália e como a Austrália é muito longe do outro lado do planeta, tem lugares maravilhosos ali perto que é difícil a gente sair daqui para ir para esse destino. Porque é longe, mas já que eu já estou lá, eu gosto, cada vez que eu vou, de escolher um outro lugar para conhecer também. E aí a gente foi para as Ilhas Fiji. E quando eu tinha 10 anos, a minha mãe me levou para assistir o filme Lagoa Azul no cinema. Vocês que são jovens viram 350 vezes na sessão da tarde, mas ele passou no cinema e foi um marco na época, porque se falava de menstruação, se falava em um casal jovem ter filhos e se virar sozinho numa ilha, e a paixão deles, eles se descobrindo, amando um ou outro, que era uma coisa que não se falava na época. Isso, anos 80, né? Comecinho, né? E comecinho dos anos 80. E aí eu fui ver que era Cobra Shields e tal, e é um lugar tão lindo. Eu não sei porque hoje eu pensando, eu pensava assim, nossa, vi os atores, eu com 10 anos já pensava, mas para eles estarem ali, tem gente filmando eles. Então não são só eles que estão nesse lugar maravilhoso, tem uma equipe por trás e que está todo mundo aproveitando esse lugar. Como que eles foram parar ali? Por que eles escolheram esse lugar maravilhoso? Como que... Isso para mim sempre me encantou. E eu assisti não sei quantas vezes esse filme e o que me contava era esse lugar, mas onde é esse lugar, onde é esse lugar? E aí, mais tarde, eu pesquisando vi que era Ilhas Fiji. Nossa, mas né, nunca. Do outro lado do planeta, Ilhas Fiji, e nem é um destino que as pessoas falem. Diferente hoje de Maldivas, que as pessoas falam. Não. E aí fui para Ilhas Fiji, eu estava mergulhando no mar assim, quando eu saí, eu fiz um movimento, eu me senti a Brooke Shields, né? Eu fiz mas eu não estava pensando nisso naquela hora. Eu fiz assim, eu voltei pro filme e saí, olhei a cena, era a ilha que foi gravada, Lagoa Azul. Eu comecei a chorar e falei, meu Deus, me deu uma sensação de medo, eu tive muito medo, foi segundos o meu medo, mas eu tive muito medo daquilo e de agradecimento muito forte, assim, muito forte. E o medo pelo poder da nossa mente, porque foi a minha mente que me levou até lá. Mas e aí, é engraçado, várias coisas eu tirei disso que você falou. A primeira é, qual é a diferença, então, da gente manifestar e da gente desejar? Porque, assim, você manifestou isso, não era exatamente assim, quero estar aí, e aí você depois sempre pensava, não, o que eu quero é ir para aquela ilha, e não sei o que, passou tempos pensando, eu quero ir para aquela ilha. Não era exatamente isso. Veio não sei se é um desejo ou o que é, porque tem tanta gente que fala, cara, mas eu desejo ser rica, eu desejo uma pessoa junto comigo, eu desejo ter filhos e tal, e a pessoa ainda não conquistou. Qual que é a diferença de manifestar e de Esse que é o perigo. É esse que é o perigo. Porque a gente manifesta sem perceber. Sabe quando a gente manifesta? Quando a gente entra na frequência. Se você tiver medo de alguma coisa, você baixou, você entrou naquela frequência de medo, aquilo não acontece. É isso que é o mistério da manifestação e é o perigo da manifestação. Porque você manifesta. Porque se for assim, se o manifestar é só desejar e querer, a gente quer tudo. A gente tem tudo que a gente quer. E não é assim. E também a gente afasta o que a gente não quer. E não é assim. Então, esse é o grande X da questão da manifestação. E por isso que é o orar e vigiar, que está na Bíblia, e que é o tempo inteiro. Porque o que é orar e vigiar? É justamente nos nossos pensamentos que viram as nossas emoções, que são as nossas frequências. E é essa frequência que vai atrair a outra frequência, igual aquela. Se eu vibrar no medo, eu vou atrair coisas que estão aqui embaixo do medo. Então
Eu não co-criei aquilo porque eu desejei estar lá. Eu desejei naquele momento quando assisti o filme, mas não era uma coisa aí, é mesmo. E por que eu dei esse exemplo? Quando você me perguntou quais exemplos que eu poderia dar. Porque a primeira coisa que eu queria era a família, só que é um desejo universal de muitas pessoas. E graças a Deus muitas pessoas constroem suas famílias. Mas eu quis dar um exemplo que é fora do nosso controle. A gente cocria, manifesta uma batida de carro. Quando que a gente faz isso? Porque eu desejei, pensei. Você nem precisa pensar muito no medo da batida do carro. Se você entrar no seu carro com uma frequência baixa, irritada, com raiva de alguém, que te deixa disperso, você vai cocriar uma batida. E o quanto também essas coisas não acontecem na nossa vida sem necessariamente ter a nossa influência. No sentido de, você acha que absolutamente tudo que acontece na nossa vida, qualquer situação, assim, um tropeção ou grandes coisas, assim, porque a gente estava naquela frequência, ou às vezes tem alguma pequena porcentagem que, tipo, não, você só estava ali. Eu hoje acredito que tudo. Hoje que eu entendo melhor, que para mim é um mistério ainda, mas que eu entendo melhor que frequência sim. É complicado falar isso, mas a pandemia ela me deu muito abertura nesse olhar. Parece que a gente vive num mundo, mas que na minha cabeça existem vários mundos. E lógico, foi uma fatalidade, houve realmente uma doença, impactou vidas, impactou a economia, impactou muitas coisas. A gente não tinha domínio disso. Então, por exemplo, a pandemia veio para todo mundo, claro que para cada um atingiu de uma forma diferente. Então, a gente não necessariamente estava na frequência da pandemia, e ela aconteceu de qualquer forma. Sim, eu não acredito. Mas para cada um de um jeito. Quer ver um exemplo? A gripe. Ou então você vai num lugar que tenha uma bactéria, por exemplo, eu fui para Bali agora e em Bali tem uma bactéria, que é a Bali Belly, que os balineses, as pessoas locais, eles têm resistência para essa bactéria e nós não temos. Quantos turistas não vão para lá, bebem água de lá e não ficam doentes, e outros bebem e ficam doentes? E aí a questão, a mesma coisa, por que eu pego uma gripe em algum momento e não pego? Porque a gente sabe, a nossa imunidade, ela pode estar mais baixa e você está mais suscetível a ter doenças. Eu acredito que a frequência tem a ver com a imunidade. Se eu estou com uma frequência muito forte, não é que não vai acontecer, porque a gente não sabe. Não, e não tem como a gente controlar o tempo inteiro a nossa frequência, não tem, né? isso é impossível. Então, por isso que eu sei, por isso que eu imagino hoje que seja isso, porque mesmo a gente sabendo, a frequência é baixa. Se eu estou irritada, eu sou uma pessoa irritada, sou assim, e quando eu estou irritadinha, quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou pé da vida, quando eu vi uma coisa que me deixou, que baixa a minha frequência, não tem como a gente ter controle disso. É por isso que eu orar e vigiar. O importante é a gente ter essa percepção. A importância é a expansão da consciência. A gente tem um acesso muito nada do nosso consciente. O que eu estou falando aqui é tudo consciente. Meu inconsciente pode estar lá, tonta, não é nada disso. Tudo, 95% de hoje eles já falam que é muito mais está no nosso inconsciente. E qual é a nossa busca? A busca do autoconhecimento é a expansão. Mudar de 1% para 2%, para 3%, para 4%, para 5%, para 10% de expansão de consciência. E cada vez que você expande, você muda de frequência. E aí eu acredito que você vai se juntando a quem está com a frequência, a sua frequência. E aí a outra coisa que eu tirei do que você estava contando, que eu não sei se você percebeu agora ou não, que você sem saber, tinha essa visão de que, tem mais gente ali com ela curtindo isso. Sim, eu sei o que você vai falar. E aí hoje você tem um programa de TV,
hoje, né? Já quase 20 anos, 19 anos, né? 19 anos de programa, e é justamente isso que você faz, tanto você quanto a equipe que você leva. Sim. Todo mundo que sempre está junto está aproveitando lugares incríveis, situações incríveis, experiências incríveis, por causa... Hoje com o celular eu posso fazer sozinho. Mas é isso. E de novo, isso é a coerência da missão da alma. Então, lá atrás, com 10 anos, eu não tinha nem noção do que era um programa de TV, do que era... Mas por que me despertou? Porque eu já sabia. Por que uma criança de 10 anos ficava pensando, cadê a equipe? Porque eu já sabia. Eu era pequena, vocês, né, não sabem o que é a TV de tubo. Eu ficava atrás da TV para querer entrar. Como é que eles entram aqui? Muita gente tinha essa curiosidade, muita gente tinha essa curiosidade. Mas o meu era demais. Eu passava horas assim, pensando como é que eu entro. Aí depois eu comecei a ver, quando chegava pertinho da tela, tinha os pixels. E eu falava, essas bolinhas, será que eu consigo passar para... Eu ficava vendo como é que eu faço para entrar na TV. Mas eu não era porque queria isso, queria... Porque eu já queria alguma coisa que hoje, eu entendo que a gente conversou outro dia, eu lembrei do meu futuro. Eu lembrei do meu futuro. A gente lembra do nosso passado. Porque pra gente é o que a gente faz, a gente fica lembrando do passado, porque na nossa cabeça aconteceu. O que aconteceu foi um fato. E eu lembrei do meu futuro. Então, lembre do seu futuro. Como hoje a gente já tem mais conhecimento, vamos fazer isso intencionalmente, lembrar do meu futuro. Eu tenho várias possibilidades de ser várias Renatas lá no futuro. Eu não acho que a gente tem um destino. Que sem graça. Deus veio me colocar aqui se ele já tem o script pronto. Para quê? Se a nossa função aqui é aprender. E aí eu tenho várias possibilidades, eu tenho várias versões de Renatas. Essa Renata que eu sou hoje foi as escolhas, foi a minha frequência que me trouxe até aqui, com as coisas boas e ruins. A mesma coisa, a minha Renata do futuro. Eu sabendo disso agora, e vocês também, eu estou explicando, eu vou mexer na minha frequência para que eu vá até a Renata que eu quero ser lá no futuro. Então eu altero, por isso que essa coisa, seja agora quem você quer ser. E seja agora na frequência como você quer ser. E tem um negócio assim que às vezes parece arrogante, mas eu sinto isso, assim, sempre senti também desejos, porque eu também sempre quis formar minha família, e era uma coisa assim, eu tenho certeza de que isso ia acontecer, eu sempre tive certeza de que ia acontecer. E a dúvida acaba com a nossa manifestação, né? E hoje eu tenho certeza de outras coisas que vão acontecer, mas não é certeza assim, como você pode ter certeza? Não, tem coisas que não tem, se você plantar maçã, é maçã que vai nascer. Então, se você está fazendo algo para outro algo acontecer, ele vai acontecer. A forma exatamente você não sabe. Eu não tenho essa certeza, isso eu não tenho. O que eu posso fazer é cuidar da minha frequência para eu ir para onde eu quero, só que eu ponho na mão de Deus de novo, porque o que eu quero é limitado. O que eu quero é só o que eu sei de parâmetros. Uma pessoa que mora uma vez num desses programas de turismo meu, eu fui para uma ilha, não sei qual era, se era em Ilha Grande, se era Boipeba, eu não sei onde era. E que a gente estava num lugar e pegou um barco e foi para um outro lugar, que era uma ilha. E aí lá ali tinha uns pescadores e eles faziam peixe ali pra gente, comia, batidinha, e a gente passava o dia. E eu conversando com uma das mulheres que morava nesse lugar, mulher de pescador, e a gente conseguia ver o lugar que eu estava, que era uma cidade que eu não lembro o que era. Não era uma cidade, mas era um lugar
desenvolvido. E aí eu falei, mas você nunca... assim, eram 20 minutos de bar. Você nunca foi até lá? E ela tinha 40 e tantos anos. Os filhos já estavam na faculdade. Os filhos saíram de lá fora. Ela nunca saiu daquilo. Que parâmetro que ela tem? Então, isso me deu uma angústia que eu fiquei assim, tá? Cara, todos os dias ela acorda e é essa visão que ela tem. Essa visão que ela tem, é essa visão que ela tem. Por anos e anos e anos. E ela casou com um pescador, teve filhos, os filhos já estão na faculdade, mas ela não quis sair dali. E ela não quer porque ela não tem parâmetro. Ela não, o que é a vida para ela, o que é a vida para você, o que é a vida para mim? O que é a vida de uma pessoa que nasceu milionária, bilionária? São outros parâmetros. Então, eu sei o que eu quero, como eu quero me sentir. Agora, não consigo engessar a Renata o que eu quero, sabe? Mas, por exemplo, porque assim, ela talvez seja feliz dentro Não, sim, né? não estou questionando isso. Porque, mas assim, vamos ir mais fundo um pouco nisso. Quando a gente tem parâmetros, diferenças, a gente vê coisas, a gente viaja mais, ou a gente pesquisa coisas, enfim. Tem gente que faz mais isso e tem gente que não, que tá ali satisfeita na vida dela. Pensando em o porquê a gente veio, o que Deus quer da gente, coisas assim, você acha que você acredita ser necessário a gente abrir as possibilidades da nossa cabeça, a nossa mente, para ver outras opções de como viver? Ou às vezes tá tudo bem o jeito que ela vive? Porque o que eu penso assim, às vezes beleza, ela tá feliz, é isso aí, e ok. E a pessoa que viaja o mundo só tá feliz. Exato, mas o que eu penso ao mesmo tempo, Deus fez tudo pra gente aproveitar também daquilo. E aí a gente ficar limitado não é o propósito? Não é isso. Se eu sentir angústia, é porque algo maior bate em mim. Tá. Ela não sente essa angústia, provavelmente. Então, para ela, a missão dela foi cuidar dos filhos dela. E quem sabe essas pessoas que ela cuidou tão bem, com tanto amor, dando tanta estrutura, e foram fazer faculdades, não vão virar médicos que vão impactar, engenheiros, advogados que vão impactar outras pessoas, pesquisadores. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum. A gente tem uma visão... olhar para os nossos sentimentos, que eles nem têm referência. Não tem referência. E ter a conexão com Deus, porque para ela, de repente, o que Deus quis para ela é aquilo. Então, mas se bateu uma angústia em mim é porque não é aquilo para mim, eu quero, são outras coisas, que é a questão da paz. Quando eu estou em paz, é isso que Deus quer. Se Deus quiser que eu continue só mantendo o que eu tenho e eu estiver em paz, ótimo. Por isso que tem que ser na mão dele. Senão também eu fico aquela angústia do que eu preciso ter, eu preciso poderia ser, mais, né? Eu poderia mais. Não, tem que estar no fluxo. Por isso que a imagem da Renata que eu quero não é uma imagem fazendo coisas, é uma imagem sentindo coisas. Porque eu só vou sentir bem se eu estiver dentro do propósito que Deus quis, entendeu? Se eu ficar na minha mente, eu vou... lógico, a gente vai seguindo, mas eu também acho que a gente está sendo levado, fazendo o que tem que ser feito. Mas se eu for só com uma meta só, e como são infinitas possibilidades, posso me perder do caminho. Não que a gente não tenha que ter meta, mas a gente não pode ser rígido. Deixar mais fluido, né? E isso não quer dizer, por exemplo, eu não tenho plano B. Eu não tenho plano B. É a dúvida da manifestação, né? Eu vou. Eu sei onde, eu tô seguindo. Não tenho plano B. Mas se. Não tenho se. Não existe o se. Se acontecer alguma coisa, ali eu vejo. Mas eu tô indo.
plano A. Tá. E agora, mudando um pouco, aproveitando que estamos mãe e filha, falar como você acha e o quanto que a gente é impactado, moldado, direcionado pelos nossos pais, e o quanto da gente vem disso. Coitada. Caguei você. Ai, pode falar pra Ai, por mim, eu me acho top, aquela. Não, você é maravilhosa. Mas assim, eu acho que a gente. Eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo. Não tem jeito. E quando eu falei a palavra feia, né? Quando eu falo que a gente fez coisa errada, assim, no sentido, né? A gente erra por proteção. A gente quer proteger tanto aquilo. A gente tem que tomar cuidado, porque pra mim é algo surreal você ser mãe. Uma mágica muito louca. Não dá. É inexplicável, gente. Pra mim, a gestação é um negócio É totalmente muito mágico. Como que pode eu gerir uma vida para a pessoa estar aqui? Não, e pior, o melhor, quando eu vejo você amamentando, eu falei, meu Deus do céu, e outro dia eu vi, estava ouvindo que quando você gerou o seu filho e a sua filha, ele já tem o meu DNA neles, e não tem do avô. Ah, é? Porque tá em você, e você que veio de mim carrega o nosso. Mas Não é o DNA, tô falando besteira aqui. Eu não sei, é o código genético que vem da avó. Entendi, só do lado feminino. Então, mas só do lado feminino. Todo o lado feminino. Todo lado feminino. Da avó materna. Materna sempre. Tá. E aí é muito louco porque eu já começo por aí que é uma mágica. E aí, por proteger. E aí é o egoísmo que você acha que aquela vida, no começo é isso, aquela vida é tua. E você tem que cuidar daquela vida. E aí, cuidando dessa vida, você comete erros por proteção, por medo. Por várias coisas. Então, porque também a gente repete padrões. Sim. E vai colocando. Mas aí, por isso eu digo assim, o quanto de fato a gente interfere. Porque não é porque a gente erra que a pessoa absorve as coisas ruins. Mas né? acontece assim, que mas não é porque eu errei que você teve absorveu de uma forma negativa ou ruim. Mas absorveu. De alguma forma. Absorveu. Não tem como que a gente vai ser aqui solto. Mas tem coisas. É lógico que ao longo do tempo, aí é o processo do autoconhecimento, para limpar. Mas por exemplo, a gente vê pelos meus filhos, né? Assim, os dois nasceram e a gente já vê que eles são diferentes, independente da criação, porque com dias de vida a gente já viu características deles. Sim. Que não teve a ver ainda com erros ou acertos que eu fiz, né? Sim, mas eles não estão ainda com o córtex frontal fechado que vai determinar as ações da vida deles. Isso é o que eu estou respondendo, tá, gente? Não, é a sua opinião, eu acho que é lógico, aí tem o ser divino que cada um somos, o ser de luz que cada um somos, a missão de vida de cada um somos, a essência que todos nós temos que resgatar, que eu acredito tenha essa que é a nossa missão aqui, para impactar outras pessoas. Mas você não acha que, por exemplo, quando a gente está na nossa essência, justamente quando a gente está no nosso individual, sem necessariamente as interferências que acontecem na nossa vida. Como você, eu vejo como eu não carregar essas interferências. Não, a gente carrega, mas assim, o que eu digo tem coisas na gente que é só nossa, independente das interferências de qualquer coisa. Mas você concorda que se você fosse criada por uma outra pessoa, você seria outra pessoa? Sim, mas a essência seria outra. O que você faria com essa essência? Porque a pergunta é o quanto isso determina quem você é. Então,
pra mim, determina tudo, muita coisa, porque se você fosse criado por outra pessoa, você seria outra pessoa. Você estaria na busca ou não da sua essência. Então, até o que a gente sente é influenciado pelo meio que a gente tá, pelas pessoas. Pelas referências. É lógico que tem um sentir só nosso, mas acontece que como o sentir, a gente não sente e pensa, a gente pensa e sente, pode interferir. Mas é lógico que tem angústias nossas, se a gente for ver, é que eu não sei, não estudo isso, para mim já é muita coisa. A gente tem influências de ancestralidade, para quem acredita em vidas passadas, então... Eu vi esses dias que a gente traz, tipo, já traz, antes de criação e tal, 30% de coisas boas e coisas ruins. Nosso já é o que trouxe. Já sai na vantagem de 30%. Aí vai, porque traz as bênçãos e as armas. Né? Por isso que eu acho que é muito difícil a gente pensar que não tem, que não é tudo influência. Mas o que você acha que é o principal na hora da gente direcionar uma outra vida? Porque, assim, tem formas de se educar, cada um vai fazer do seu jeito, cada um vive do seu jeito. Não tem fórmula. Não tem. Mas, assim, o que você acha que assim, para dar mais certo, nem tem certo ou errado, assim, mas o que você acha que, pelo menos nas suas crenças, é o amor verdadeiro? É o amor verdadeiro. É o amor verdadeiro. Porque errar, a gente vai errar. Mas é o amor verdadeiro. Se você está fazendo com amor, como a captação é a frequência, a criança já desde cedo ela vai captar aquela frequência de amor. Mas não é toda mãe que ama? Não sei. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Pode ser, cada um ama do seu jeito, mas tem gente que não recebeu amor. E amor, ele... Não sei se amor é sentimento. Então, como é que você vai dar algo que você não recebeu? Eu acho que é muito... Não sei se toda mãe ama. Eu não sei se toda mãe tem instinto maternal. Não sei. E se tem alguém que já percebeu que nunca se sentiu amado, que nunca se sentiu amado, que nunca teve esse amor, existe um jeito de começar a ter para poder passar? Sim, uma vez eu vi um pediatra, eu não vou lembrar o nome dele, e ele falou: toda mãe pode até amar, mas não é todo filho que se sente amado. E aí, não dá pra gente culpar a mãe. Não sei o que acontece nessa mágica aí da vida. Não sei. Mas eu acho que isso é com todo mundo, né? Porque muitas vezes a gente ama outra pessoa, mas a gente não conseguiu passar esse amor, a pessoa não se sente, não só com o filho, no relacionamento, não só relacionamento amoroso também. Com relacionamento amoroso, vai muito também da bagagem do outro e como ele recebe. Acho que é diferente do amor genuíno de mãe para filho. Que também para mim é difícil. Se você ama de verdade, é difícil o filho não se sentir amado. Porque aí ele pode não se sentir amado, mas talvez a frequência que está... Talvez aquele amor não está tendo vários senões, sabe? Eu amo mais, não lembro direito, mentira. Eu amo mais, tem algo nela. Porque hoje está acontecendo muito um negócio de eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Pois é, gente. Isso que não faz sentido, mas né? Faz sentido pela imaturidade que está o ser humano. Porque isso é uma visão imatura. É a mesma coisa que você quer chegar no 1 milhão sem trabalhar. Que estão vendendo isso hoje na internet. Uma coisa você querer viver e não amar a vida. E não amar a vida. Não amar o que... É uma visão imatura das coisas. É o que eu falei, as coisas
elas podem ser leves, mas elas são difíceis muitas vezes. E você não acha que quem nunca se sentiu amado, quando conseguem, no processo, né, se sentir amado por Deus, É isso. não volta? É isso. Porque é muito mais do que isso. Tentar se sentir O amado pela processo- pessoa que você já não O se processo do autoconhecimento é Deus dentro da gente. E aí depende do externo. Quando você sente muitas das depressões teriam acabado se ela tivesse Deus dentro dela. Eu acredito em Deus está comigo. Não acredita. Não tem Deus dentro de você. Você Ou tá acredita, buscando- mas não vive, né? Você acredita no externo. Você acredita naquele Deus de cabelo branco. Deus vai prover, Que Deus está lá com um olhar de piedade e de condenação, de punição. Mas não que o Deus está aqui dentro de você, de verdade. Se você tem Deus aqui, que é o seu Pai, o seu Criador, que é a pessoa que você pode, que sabe tudo de você pode mentir para todo mundo, você não vai mentir para Deus. Se você sente o Espírito Santo, que foi colocado dentro de nós mesmo, não tem como você sentir solidão, não tem como você se sentir amado, não tem como, você tem que tomar cuidado com a arrogância, porque você se sente um filhinho do papai. E é isso, é essa completude, é o Deus dentro da gente, não está fora. Eu ia perguntar uma coisa que fugiu, será que não era pra perguntar? Que era de Deus também. Nossa, fugiu completamente. Talvez não fosse pra falar sobre isso. Vamos ver, passou. E você tem muito forte uma conexão com os anjos. Tem, muito. Impressionante. O quanto você acha que eles interferem e que eles estão? Ai, deles! Aí, de novo, aquilo que você falou, é engraçado, é uma conversa de mãe e filha, e não tem como nessa conversa não trazer a minha mãe nisso tudo. E que muito do que eu estudo hoje, eu falo, caraca, minha mãe já falava para mim, não só por uma intuição de mulher, de mãe, mas porque ela é uma pessoa muito culta e estudiosa há muitos anos, quando ninguém falava de física quântica, de manifestação. Não tinha esse acesso. Não fácil, tinha esse né? acesso, zero isso, subconsciente. E minha mãe já falava, ela já era estudiosa disso. E uma vez ela falou para mim, anjos são funcionários de Deus. Se você não pedir, ele fica sem emprego. Quem sou eu para deixar alguém desempregado? Então, o que eu criei? Uma equipe, porque eu estou aqui para isso. E estão todos aqui trabalhando para mim. Eu tenho uma conexão muito grande, eu já conversei com eles, um deles já se materializou na minha frente. Não ligo o que vão pensar, eu acho que a gente tem que falar porque isso acontece. Eu sonhei, a Jade, ela veio em sonho para mim, na mensagem de vários anjos, foi o momento mais feliz da minha vida, foi esse sonho. Eu nunca senti na vida, e é em vida, porque eu estou em sonho, mas eu estou viva. Eu nunca senti a felicidade que eu senti naquele sonho, do anúncio da Jade, que eu nem sabia que era anúncio da Jade. Uhum. Você não estava grávida, você soube só depois, que eram os anjos vindo do céu, em cores rosas e azuis, e o Zaya muito feliz, gritando, vovó, mais ali, vovó ali também, vovó ali. Aquilo para mim, eu me senti tão grata. Para mim foi um presente de Deus tão grande, como que pode eles virem para mim para avisar que estava vindo mais uma vida, sabe? Uhum. Então, Eu lembrei que eu ia falar. O negócio da gente não só acreditar em Deus, sentir, né? Voltando lá no começo que você falou que quando você saiu da água em Fiji, você sentiu até um medo pela força que a gente tem, pelo poder que a gente tem.
tem a ver com isso, de repente, o entendimento de... Porque somos imagem e semelhança de Deus. De termos... Do temor de Deus no sentido de, cara, eu tenho muito poder. Não tive essa consciência lá. Não tive. Não essa consciência, mas hoje você enxerga que tem a ver com isso? Você fez essa pergunta agora, né? Não tive essa consciência. Eu tenho hoje a consciência de que somos responsáveis pelas nossas vidas, que Deus nos deu esse poder de cocriação, porque Ele ensinou que nós somos imagens e semelhança dele. Mas não é assim que a gente cocria, porque se fosse assim, a gente cocriar o tempo inteiro. A gente tem que limpar muita coisa em nós para a gente poder cocriar. Muitos bloqueios. Provavelmente era um lado da minha vida que eu estava aberta, no sentido de deixei entrar sem saber, e foi me levando para lá justamente por conta da questão da frequência, que é uma coisa difícil da gente explicar, né? Mas eu não tive essa consciência. E agora, para finalizar, também tenho 2 perguntas. Primeira pergunta você tem algum livro, filme, documentário, canal, alguma coisa para você indicar para as pessoas poderem pesquisar mais? Como a gente veio com uma pergunta aberta sobre a vida, para as pessoas saberem mais sobre como viver a vida dessa forma harmônica. Eu, hoje eu faço, tem 2 coisas que eu faço, uma todo dia, uma quase todos os dias. Eu sou católica e nunca pratiquei, não sou católica praticante. Para mim a Bíblia sempre foi um mistério, e hoje eu falo, cara, tá tudo na Bíblia. Mas eu não sei ler a Bíblia, porque para mim é muito difícil ler a Bíblia. Mas por isso que eu falo, a internet é incrível para muitas coisas. E a gente tem a possibilidade de ler o Evangelho todos os dias com Pedro Siqueira, que eu adoro, que não é padre, ele é só um missionário, e ele vê anjos, e vê santos, e ele atrai multidões, e ele todos os dias lê o Evangelho. A gente reza, então é 7 horas da manhã, então já fica no YouTube, a hora que você acordar, você põe ali Pedro Siqueira, e a gente reza, Pai Nosso, Ave Maria, oração dos anjos, e ele faz uma oração de limpeza de São Miguel Arcanjo, e aí ele lê um versículo por dia, e aí ele explica. E é muito curto, é muito rápido, e é sempre uma dica aqui na vida. E então isso eu faço todos os dias, e antes de levantar já faço na cama mesmo. E o outro que eu faço, que eu viciei, tô maratonando, e agora viciei minha filha, já pergunto se tem influência, que como é o nome dele que eu não sei falar? Lewis. É muito difícil esse nome. The School of Greatness. Que eu acho incrível a oportunidade, eu agradeço sempre ele nem óbvio não me conhece, mas ele não sabe disso, mas agradeço a vida dele, porque ele traz pessoas, cientistas de Harvard, neurocientistas, médicos, pensadores, filósofos, terapeutas, os melhores do mundo, essas pessoas que vieram para dar a voz mesmo e para ensinar a gente. Ele tem acesso a essas pessoas e ele leva de forma, e ele pergunta porque ele quer crescer e quer aprender. E aí as perguntas dele são as minhas. Então, poxa, eu indico eles. Foi legal você falar disso, porque ele é minha referência no podcast, sim, né? Sim. Eu comecei a assistir porque minha mãe começou a me passar, e claro, assim, são pessoas, né, absurdas, assim, que vão lá. Só que me deu, eu uso como referência, óbvio que eu ainda não tenho acesso a essas pessoas, mas assim, existem pessoas próximas a gente que também tem muito para passar, né? E é uma referência que eu tenho para poder passar outra visão das coisas também. Eu acho que a internet, é o que você falou, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também.
também. Então, que a gente coloca Então, mais mas no coisas meu boas, celular né? não chega nada Não, ruim. mas é óbvio, se você só né? vê Porque eu coisas só boas. vejo coisas boas. Mas eu coisa vejo- assim, tem de tudo. Mas aí, pra você ver que é a frequência. Na vida é O isso. algoritmo também é frequência. É a algoritmo é a frequência. Eu não pesquiso, eu não clico em nada que é ruim. Ai, Renata, mas a vida é assim. Sim, a vida é, mas a minha não. A minha eu criei. Não, a vida é. E se aparecer, é o eu olho, leva. poxa, mas se você olhar, não tem como você desver mais. Então, uma notícia Não, e não ruim, é ser alienado. Eu sei o que está acontecendo, Você mas eu sabe que preciso tem coisas ver. perigosas, você Então, sabe, né? Filmes, não é entretenimento, não é entretenimento. Dependendo do filme, aquilo fica registrado. Eu falei outro dia, que nos meus stories que eu assisti, no Lewis, no podcast do Lewis, que um cara fez eu esqueci, era o Erin McManus. Nunca lembro. Acho que era Erin McManus, um negocinho que é o nome dele. E ele fala justamente que ele identificou 7 frequências de Deus. E ele foi assistir um seriado de comédia que os Estados Unidos, assim, assiste em peso. E ele não identificou nenhuma das 7 frequências, só frequências de sombra. Sim, então. Em algo que você vê achando que é bom porque você dá risada. Mas você dá risada porque o outro se ferrou, porque o outro não teve sucesso. Pois é. Então, vale a gente pensar sobre tudo que a gente... Eu sempre falo isso, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente... Enfim, o que a gente frequenta. Mas aí são escolhas também, assim. Não, mas vale né? pensar, porque às vezes a gente tá nessa sem ter essa consciência. Sim. E aí a última pergunta é, se você pudesse entrar na mente e no coração de todo mundo, pra gente ter um mundo de uma forma que você enxergue ser melhor, o que você colocaria dentro da mente e do coração de todo mundo? Eu colocaria paz, amor e alegria. E esses três, esse tripé de paz, amor e alegria, faz a nossa vida ficar muito mais leve, faz a nossa vida ficar com mais harmonia. E lógico, isso se fosse colocar, mas isso entendendo que todo mundo já tem Deus dentro, né? Porque primeiro, porque quem sou eu para colocar Deus dentro de alguém? Então Deus está Deus é a harmonia. Você tendo Deus, você tem harmonia. A frequência O do universo é harmonia. Então é mais simples do que a gente pensa, sabe? Não tá no externo, tá em Deus dentro da gente. E não é conversa de carola, porque nem sou, nem posso, sou uma pecadora. Muito obrigada! Ai, meu Deus, demais. O que você achou aí? Eu achei lindo essas questões. E sabe o que eu achei lindo? A gente poder ter essa oportunidade de conversar sobre isso dessa maneira. Porque eu vou falando, mas ela tá sempre criança, não sei o quê. A gente não consegue sentar e parar e para falar assim, com esse seu olhar curioso de mãe para filha que eu possa te falar, porque também ela não é assim. A vida não para pra me ouvir. Olha a mãe falando. Porque mãe vai falando, Mas atrás de você filho. que pensa, entendeu? já Atrás de dizia filho. minha avó me disse outro dia, Manuela é assim irritadinha, parece que não ouve, mas depois, na hora ela rebate, mas depois você vê que ela parou pra Ela pensar sobre reflete. isso e fez. Ela ouve sim. Ela ouve. Não, mas isso é importante, não tem essa conversa tranquila depois de filho, né? Não tem. Não dá, que nem aquele meme, os adultos tentando conversar. Não dá. Mas é isso, muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio. Muita sorte, muita harmonia, que você impacte muitas vidas Ai, amém. com esse seu bate-papo, com essa sua missão de vida. Sim. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Já tem vários outros aí pela frente. Então acompanhe, se inscrevam no canal. Eu não tinha falado isso. Se inscrevam no canal, curte, compartilha. E é real, porque quando você curte, o YouTube entrega para mais pessoas. Se você é inscrito, você recebe Se no você e-mail. quiser ajudar Tem novo. e fazer disso sua missão também, de impactar mais pessoas, porque ajuda, porque quem está do outro lado ajuda. Você também está cumprindo a O que sua a missão. gente mais faz é Eu compartilhar compartilho coisas do tudo. YouTube pra...
entre a Porque eu gente, fico eu com meu imaginando marido. mais pessoas, sabe, ouvindo isso. Não, e a gente nunca vai saber passar. A gente assistiu um Não. negócio, a gente não consegue passar Não, porque a pessoa olha, falou, foi então, isso. ó, assiste você. Porque a pessoa vai também chegar- interpreta de uma vai maneira absorver outras coisas. no que ela precisa no momento. Sim. Lembra que eu te falei que eu vi um podcast, que eu tenho certeza que eu já vi, mas eu jurava que eu não tinha visto. Mas é que nem filme. Quando É. a gente assistiu, depois você vai assistir de novo. Nossa! Exato. Então é isso, gente. Obrigada. Maravilhosa.